Olá, gente, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Eu quero compartilhar aqui uma mensagem que eu estava meditando. Então Davi, 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-se seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Eu escrevi aqui alguns pontos que eu pesquisei. Adulão significa justiça do povo, refúgio, esconderijo. É um complexo de cavernas que fica no Vale de Elá. E segundo arqueólogos, exploradores, existem partes deste complexo de cavernas que ainda não foram exploradas. E certamente caberia ali todo aquele exército que se ajuntou a Davi. Mas primeiramente, veja que os irmãos de Davi, que outrora o tinham desprezado, que não o consideravam como alguém que poderia ser um herói dentro da família, agora foram e se ajuntaram a Davi. Reconheceram em Davi, não como o próprio irmão, mas como um herói, porque Davi havia vencido o gigante. Reconheceram que a unção de Deus estava na vida dele. Porque até a família tem que reconhecer, a sua família, que há em você a unção de Deus. E depois diz que se ajuntou a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso, amargurado de espírito. E Davi se fez capitão deles, e eram os 400 homens. Esses homens serviam a Saul, direto ou indiretamente serviam a Saul. E agora buscaram a Davi dentro da caverna de Adulão. Por quê? Porque aqui se vê uma situação de um rei que estava reinando no trono, mas que não tinha unção, e aquele que estava dentro de uma caverna, que para Deus já era rei, mas que não estava no trono, mas que tinha unção. Veja a força da unção, veja o poder da unção, veja como que a unção capacita uma pessoa quando ela é dada por Deus. Não importa o lugar, se é uma caverna, se é um lugar simples, se é o deserto, a unção não está ligada a título, a unção não está ligada a posição, a unção não está ligada a nada. A unção é a capacidade divina dada por Deus a uma pessoa para que essa faça aquilo que está dentro dos propósitos de Deus. Por isso você não pode desprezar a sua unção. Se você foi ungido, mas ungido, se você tem a unção de Deus, e quando a pessoa tem a unção de Deus, ainda que ela seja perseguida por ciúme, como Davi estava sendo perseguido por ciúme de Saul, porque Saul queria matá-lo, porque não queria que ele tomasse o seu reino, ainda que sofra injustiça, ainda que você pare dentro de uma caverna, mas dentro da caverna, pessoas como os 400 vão buscar o ungido de Deus. Porque esses homens não foram ao palácio buscar a Saul, foram buscar a Davi, porque se reconhecia que havia nele uma unção. Aqui é a situação de um rei sem unção e de um rei dentro de uma caverna sem trono, mas com unção. E essa caverna se tornou um lugar de exaltação, porque um lugar de humilhação, um lugar onde eles estavam sendo perseguidos, um lugar onde eles estavam abandonados, onde se ajuntaram amargurados, endividados, perdidos. Aqui saiu um exército que fez a diferença. Por quê? Porque havia unção na vida de Davi. Meu amigo e minha amiga, busque a unção de Deus, não busque posição, não busque lugar, não busque estar aqui ou ali. Creia e valorize a unção de Deus na sua vida. Porque com essa unção você pode fazer diferença em qualquer lugar, dentro dos propósitos de Deus. Não para propósitos pessoais, porque Davi não estava em propósitos pessoais. Ele estava para atender os propósitos de Deus. E esses 400 homens atenderam e entenderam o Espírito e absorveram e se tornaram os valentes e se tornaram leais a ele, porque sabia que nele havia unção. Mais tarde eles disseram: o Senhor é a lâmpada de Israel. A lâmpada de Israel. E essa unção que está
disponível para aqueles que colocam a sua vida no altar. Seja como Davi, mesmo que você esteja dentro de uma caverna, se você tem a unção de Deus, você vai fazer a diferença. Que Deus te abençoe e até a próxima.